Mas o que é isso aí, pessoal? É uma formiga de 4 pernas? Não, não é uma formiga de 4 pernas. São duas parábolas. Quando o delta é positivo, o delta b ao quadrado menos 4ac é positivo, a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, que são as raízes, x1, x2. Veja aqui, o eixo x divide o plano em 2 campos. O campo de cima, todo y é positivo, é o que está em azul. E o campo de baixo, todo y é negativo, é o que está em vermelho. Nessa parábola de cima, o a é positivo, com cavidade para cima. Na parábola que está virada para baixo, o a é negativo, por isso que ela está virada para baixo, com cavidade para baixo. Veja aqui o estudo do sinal. Se eu pegar um x que está entre as raízes, vamos dizer que essa raiz seja 2 e essa seja 4. Se eu pegar aqui o 3 que está aqui no meio, veja aqui, para essa parábola de cima, o 3, o y do 3, agora vamos procurar o f de 3. O que é o f de 3? É o y correspondendo ao x igual a 3. O f de 3 é o que? É negativo, está na parte vermelha. O f de 3 é negativo, mas o a é positivo. Observa isso, sinais contrários. Vamos dizer que aqui seja o número, por exemplo, 3,5, 3,5 aqui. Parábola de cima, tá? Essa aqui, ó. 3,5. O y do 3,5 é negativo. Ó, o y do 3,5 é negativo para a parábola de cima. Negativo. Negativo é o sinal contrário ao de A, que é positivo. Agora vamos pegar a parábola de baixo. Vamos pegar aqui, vamos dizer que as raízes sejam as mesmas, 2 e 4. Vou pegar aqui o 3. Agora é a parábola de baixo. Olha, a curva dela está passando aqui, ó. O vértice dela está aqui em cima. Ó. Vou pegar o 3. O f do 3, ou seja, o y do valor 3, o f de 3, ele é o quê? Está na parte azul, é positivo. Mas essa parábola aqui, o a é negativo, porque ela está com cavidade para baixo, sinal contrário. Nós podemos resumir isso assim. Se eu pegar qualquer x no intervalo entre as raízes, o y desse x, o f de x, vai ter o sinal contrário ao sinal de A. Não é legal? Agora vamos pegar um valor aqui fora, para a parábola de cima. Vamos pegar um x aqui fora, por exemplo, 5. O f desse 5 é positivo, olha lá, está no azul. É positivo, mas o A também é positivo. Isso não é coincidência. Se eu pegar qualquer valor que esteja fora do intervalo, aqui é o intervalo das raízes. Se eu pegar qualquer x fora do intervalo das raízes, aqui ou aqui, infinito, o f desse x, vamos dizer que seja 5, quer dizer que o f de 5, calculado lá na função, vai dar um valor o quê? Positivo, mesmo sinal de A. A mesma coisa vai acontecer nessa aqui. Vamos pegar o valor 5. Agora é essa aqui, ó. Valor 5. O f de 5 está no vermelho, ó. É o quê? É negativo. Mas o A também é negativo. Não é coincidência. Então nós podemos resumir isso assim, ó. Quando o x está fora do intervalo das raízes, veja bem, fora do intervalo das raízes, menor que essa raiz, maior que essa, o f desse x tem o quê? O mesmo sinal de A. Mesmo sinal do coeficiente A da função. Qual o coeficiente A? Ax ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Resumindo a história, eu fiz isso para a parábola de cima, tá? Porque o espaço estava pequeno, eu falei, vou gastar outra folha nada, né? Economizar. Para o planeta, a parábola de cima, A maior que zero, é aquela de cima. Eu vou ter y positivo,
para x menor que x1, vê se não é. Ó, x menor que x1, os y é positivo. Ou para x maior que x2, ó, o y é positivo. É essa a parábola, tá? E o y igual a zero, eu vou ter para quais valores de x? Eu vou ter y igual a zero para x igual a x1 e x igual a x2. É claro, são as raízes. Se você substituir a raiz na equação da função, não dá zero. E eu vou ter y negativo onde que eu vou ter y negativo? Olha aqui, ó, a parábola de cima. Eu vou ter y negativo onde? Para os x que estão situados onde? No intervalo das raízes. Ó, eu vou ter y menor que zero para x1 menor que x menor que x2. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Valor, para os valores de x que estão entre as raízes, x1 e x2. Os valores de x que estão entre as raízes vão me dar um y o quê? Negativo, na parábola de cima. Você observou que negativo é o sinal contrário ao de A aqui, positivo? Então veja isso agora escrito, veja agora por escrito. Delta positivo. Quando o delta é positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Então, veja lá, com atenção. Para x situado entre as raízes, o f desse x tem o sinal contrário ao do coeficiente A. E o contrário, para x situado fora do intervalo das raízes, f de x tem o mesmo sinal de A. Eu mostrei isso ali no gráfico. Entendeu isso, pessoal? De fato, posso dar mais um exemplo, quer ver? Agora vamos dar um exemplo numérico para você ver. Essa caneta aqui é vermelha, fica vermelhando tudo, é porque a caneta está acabando, as canetas estão acabando e as papelarias estão fechadas. Então veja lá, vamos dizer que eu tenho um gráfico assim, ó. Tá ruimzinha a caneta, tá vendo? Vamos dizer que eu tenho um gráfico assim, ó. Aqui, ó. O zero, eixo y, eixo x. Vamos dizer que essa raiz seja 1, vamos dizer que essa raiz seja 7. A pergunta é, para quais valores de x o y é positivo? Ó, campo positivo, campo negativo. Ó, essa parte da curva está no campo positivo, quer dizer que os valores de y são positivos. Os valores de y são positivos. Para quais valores de x eu tenho y positivo? Para x situado entre as raízes, ou seja, eu vou ter y maior do que zero, que é positivo, né? Para o quê? Para 1 menor que x menor que 7. X, gente, são os valores que estão aqui dentro, entendeu? Então eu vou ter y maior que zero para x situado entre 1 e 7. X situado entre 1 e 7. Ó, 1 é menor que x, porque está à esquerda de x, e x é menor que 7, porque x está à esquerda de 7. Para quais valores de x eu tenho y negativo? Ah, negativo é aqui, ó, no campo de baixo do eixo x. Então, eu vou ter y negativo para quais valores de x? Para x menor que 1, ó, x menor que 1 e x maior que 7. X menor que 1, ou então para x maior que 7. X menor que 1, y negativo. X maior que 7, y negativo. E eu vou ter y igual a 0 para o valor das raízes, ou seja, x igual a 1 e x igual a 7. Entendeu? Isso aí que a gente chama de estudo do sinal da função quadrática. Ou estudo da variação do sinal da função quadrática. É a mesma coisa. Beleza? Então é isso por enquanto, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.